Presidente, eu gostaria ainda, no dia de hoje, registrar quão importante foi essa votação que nós fizemos hoje aqui. Nós precisamos criar instrumentos para o governo brasileiro enfrentar a retaliação do Império norte-americano. Eles se acham os donos do mundo. E eu fiquei imaginando se era sério o que eu estava ouvindo aqui. Ouvindo pessoas lambendo a bota de Donald Trump, lambendo a bota da posição norte-americana e contra o Brasil e contra todas as nossas ações e defender a produção brasileira, a indústria brasileira, a agricultura brasileira e a possibilidade da gente enfrentar essa agressão e essa violação que os Estados Unidos hoje fazem no mundo, e nós temos que defender o Brasil. Então eu quero registrar a importância disso e lamentar profundamente a posição colonizada de lambibota, de submissão de deputados que eu vi aqui da extrema-direita. Obrigada, presidente. Obrigado, nova deputada. Eu tô rindo à toa, vocês viram o tarifaço? 10% Brasil, igualzinho a Argentina do Milei, que é amigão do Trump. E o Bolsonaro foi ontem na TV falando que o Brasil ia levar um tarifaço de 50%. Ê, Bolsonaro, você só passa vergonha, hein? Agora... Vocês viram essa postagem do Bolsonaro, que ele escreveu em inglês, comemorando que o Trump taxou em 10% os produtos brasileiros? Eu não vou ler tudo, mas eu traduzi um trecho para vocês perceberem o grau de viralatismo do Bolsonaro. Ele diz assim, ó: a única resposta razoável às tarifas recíprocas dos Estados Unidos é o governo Lula abandonar a mentalidade socialista que impõe altas tarifas sobre os produtos americanos. Ele só esqueceu de dizer que as tarifas que o Brasil impõe aos Estados Unidos hoje são as mesmas tarifas da época do governo dele. Nem o agro brasileiro, que apoiou o Bolsonaro nas últimas eleições, concorda com isso que ele está falando. Muito pelo contrário, o agro se uniu ao governo Lula para sobretaxar os Estados Unidos de maneira recíproca. E ele continua, ele diz assim, ó: o presidente Trump está simplesmente protegendo o seu país desse vírus socialista. E ele fala como se o Brasil tivesse sido taxado porque o Lula é socialista. Israel foi taxado em 17%, Japão 24%, Suíça 30%. Mas os absurdos do Bolsonaro não param por aí. Numa outra postagem ele disse que em 2019 conseguiu negociar com o Trump para que não houvesse taxação da chapa de alumínio brasileira, o que é uma mentira. Olha essa reportagem aqui, ó, de 2020. O aumento dos Estados Unidos na taxa para chapas de alumínio do Brasil surpreende siderúrgica. A taxa saiu de 15% para 145%. Então as negociações do Bolsonaro com Trump em 2019 e 2020 resultaram numa sobretaxa de 145%. Já as negociações do socialista Lula resultaram numa taxação de apenas 10%. É a menor taxa dentre todos os países que foram taxados pelo Trump. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. No exato momento que Donald Trump está anunciando as taxas, os dois estavam lá e eles comentaram aí por que o Brasil está sendo taxado. Já eu coloco o vídeo, porque o fã número 1 de Donald Trump, Javier Milei, comemora porque a Argentina vai ser taxada em apenas 10%. Vai aí, já eu volto. Responsabilizar. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam perguntando, mas cadê se reúne aí, mas e aí, cadê as pessoas só falar, não sei o que. É importante que as pessoas entendam que aqui é um processo sério. O objetivo aqui não é aumentar as tarifas comerciais para que produtos sejam encarecidos no Brasil. Isso, inclusive, é uma política socialista. Hoje a gente estava aqui na Casa Branca, enquanto nós estávamos também, o Trump estava anunciando tarifas para o Brasil, e a gente estava discutindo quanto que seria benéfico se o Brasil tivesse uma boa relação, como tinha na época do governo do seu pai, como isso poderia ter sido evitado, como aliás também tudo no caso do aço. No caso do aço, né, o Trump, no primeiro mandato dele, acabou colocando tarifas no aço, que vinha do mundo inteiro para os Estados Unidos e Brasil. Porque o presidente Bolsonaro fez interlocução, abriu um diálogo e conseguiu conversar com o presidente Trump. Coisa que não ocorre hoje, porque o Lula ele tem sido visceral contra o Trump. O Trump fala uma coisa, o Lula vai público para falar outra. Além do mais, todas as políticas aqui da administração Trump, ele faz questão de se colocar do lado oposto. Posso citar vários exemplos. Eu começo falando aqui do fim do padrão dólar, acabar com o uso do dólar americano nas transações internacionais. Mas tem vários outros. Aqui, mas o ponto que você estava falando é que a gente não quer tarifa para o Brasil, a gente não quer sanção para o Brasil. A gente quer sanção para responsabilizar algo que já existe dentro da legislação americana. Mas se o Brasil não tem uma boa relação com os Estados Unidos, a taxa é de 10%. Eduardo comentou que essa relação, né, galera, não leva muito longe. Mas Javier Milei, que é amiguíssimo de Donald Trump, e mesmo assim a Argentina está sendo taxada, né, galera? Por qual motivo? Porque Donald Trump anunciou taxa global, está afetando aí até uma ilha que só tem pinguim, né? Segundo vem trazendo aí as matérias, né, da Globo News. Então, o governo brasileiro tentou a maioria dos diálogos, mas mesmo assim, o Donald Trump, ele acha que os Estados Unidos pagam mais do que outros países. Em alguns casos, você vê realmente mesmo que os Estados Unidos cobram bem menos aí, né, galera, de importação, essas coisas assim, e outros países cobram mais. Então aí o Donald Trump resolveu fazer o quê? Vou taxar todo mundo, né? E aí entrou a Argentina. Não é falta de diálogo, né, galera? Assim, claro que o governo brasileiro e todos têm que correr atrás aí de resolver. Mas fica aí essa visão e o que você acha? Coitado, injustiçado. Pô, quem lembra disso? Quem fez essa brincadeira? Relembrar é viver. Quem lembra? 4 mil mortes, 700 mil mortes de Covid, segundo país do planeta pior, com mais mortes de Covid do mundo. Sim, esse foi o legado
do ex-presidente Bolsonaro. E o pior, olha as falas dele. Dia 15 de dezembro de 2020, no meio de uma pandemia. Como sempre, eu nunca fugi da verdade. Eu te digo, eu não vou tomar vacina. E ponto final. Se alguém acha que a minha vida está em risco, o problema é meu. E ponto final. 2 dias depois. Se você virar um jacaré, o problema é de você. Se você virar um super-homem, se nascer Barbie em alguma mulher, ou em algum homem começar a falar fininho, eles não vão ter nada a ver com isso. O que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas? Como é que você pode obrigar alguém a tomar uma vacina que não se completou a terceira fase ainda, que está no experimental? Dia 19 de dezembro de 2020, 2 dias depois. A pressa da vacina não se justifica porque você mexe com a vida das pessoas. Você vai inocular algo em você. 4 dias depois. Eu tive a melhor vacina, o vírus. 7 de janeiro de 2021. Vocês sabem quantos % da sociedade vai tomar vacina? Pelo menos eu sei. Menos da metade vai tomar. 11 de fevereiro de 2021. Quando eu falei remédio lá atrás, levei pancada. Cloroquina. Por que será, né, cara? Porque o mundo inteiro está dizendo que não servia, só em frasco que funciona, mas no corpo não tem eficaz. Vamos lá. Nego bateu em mim até não querer mais. Entrou na pilha da vacina. Pilha da vacina. O cara que entra na pilha da vacina, só a vacina, é um idiota útil. É um idiota útil. Nós devemos ter várias opções. Não tem várias opções, era só a vacina. Essas foram algumas das falas de um ex-presidente da República. Sim, infelizmente. E ainda tem muita gente que gosta desse cara. Pessoal, bom dia. Bora pra mais um vídeo. Eu me chamo Alexandro, o agente da notícia, cara. E os pangaré que entrou em desespero ontem com o tarifaço do Donald Trump, cara. Mas por que, Alex? Mas eu já te conto, mas segue, comenta e compartilha. Republica esse vídeo aqui pra deixar o pangaré bufando de raiva. Pangaré, vai essa aí. Ontem o Donald Trump taxou o mundo todo e foi taxa para tudo quanto é país: China, Rússia, União Europeia, Vietnã, Japão, Coreia do Norte. E o último colocado que ele foi taxado, com a menor taxa ainda sendo taxado, o Brasil foi taxado em 10%, cara. E isso deixou os pangaré ontem de cabelo arrepiado. E além disso, o PL foi desmoralizado ontem, porque ontem passou na Câmara com urgência a lei para que o governo possa taxar os outros países que taxarem o Brasil. E com isso, os pangaré, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que tá lá nos Estados Unidos lambendo bota do Donald Trump e dos congressistas lá, olha, se lascaram. Então, pessoal, segue, comenta e publica esse vídeo aqui, manda pro seu pangaré favorito. Notícias da Terra da Liberdade. O Donald Trump vai realizar uma reunião para definir o futuro do TikTok lá nos Estados Unidos. Isso porque na Terra da Liberdade a empresa dona do TikTok tem até o dia 5 de abril para conseguir um comprador não chinês. Obrigatoriamente vai ter que vender a sua participação para um comprador não chinês. Essa é a Terra da Liberdade. Inclusive hoje o The New York Times noticiou que a Amazon fez uma proposta para comprar o TikTok. E com a notícia dessa proposta, as ações da Amazon valorizaram, as ações subiram. Não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos, 170 milhões de americanos usam o TikTok. E se ele for banido, vai todo mundo perder a sua conta. Mas tem um monte de gente que continua afirmando, jurando de pé junto, que os Estados Unidos são a terra da liberdade. Lá a liberdade de expressão impera. Agora imagina, só imagina, se o governo brasileiro, se o Lula, ou o STF, ou o Alexandre de Moraes, se qualquer um deles ordenasse que a Meta, dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, fosse obrigada a vender a sua empresa para uma outra empresa não americana, para uma empresa brasileira, sei lá. Imagina a choradeira dos bolsonaristas dizendo que isso aqui é uma ditadura, que não tem liberdade de expressão. Mas, como é nos Estados Unidos, ninguém acha que a liberdade de expressão está sendo atacada, ninguém acha um absurdo, não é censura. Entendi. Nós temos esse belo vídeo aqui explicando para quem ainda está na dúvida do que está acontecendo entre os Estados Unidos e o mundo, mas antes só 2 observações que está aparecendo ali no Twitter nos Estados Unidos. A primeira é que o Donald Trump, que se diz defensor do livre mercado de direita, acaba de fazer o maior aumento de impostos da história dos Estados Unidos, e sem fornecer saúde gratuita e universal para os americanos. Os americanos não vão ganhar nada. Zero. Está aumentando o imposto para
Nada. Vamos ver aqui o vídeo explicativo. Are you ready? I guess, but why? Because I'm just gonna fight you. I wanna fight. But why though? I don't need a reason. I'm angry. I'm angry at basically everything. Fighting won't help that. Whatever. I'm angry at everything and everyone. So shut the fuck up because here I come, buddy. All right. Ow! You good? Ah! You got a split on your head. Oh, do I? Yeah. Ah. Are you alright? Have you calmed down? I think I have. Good. Yeah. Do you regret it? Yeah. Trump. Breaking news aqui agora. Isso aqui só vale pra agora. Já mais tarde aqui pode ter mudado tudo, mas agora dólar está caindo. Já chegando na casa dos 5,60. Dizem o pessoal que entende do dólar ali, se romper a barreira dos 5,60 vai para 5,40. Vamos observar. Mas a melhor de todas é petróleo caindo, barril do petróleo caindo 6%. Agora! Pô, imagina? Que coisa linda. Dólar despenca, petróleo despenca, inflação no Brasil cai, vai parar de exportar tanto alimento para os Estados Unidos, porque a hora que para de exportar tem mais fartura que o preço do alimento aqui no Brasil cai. Meu Deus do céu. Será que Trump é um agente da esquerda infiltrado? Será que o Trump é da Ursal? Trabalhando infiltrado ali para fazer o Lula ser reeleito em 2026? O clone do Lula ser reeleito em 2026? Será que é isso? Será que eu posso falar isso aqui? Ou o TikTok vai me banir? Mas olha essas notícias. Vamos ficar de olho. Por enquanto, Trump apavorando. Espia só o vespeiro que Lula e Haddad chutaram para distribuir renda nesse Brasil. Em um conversote de Ciro Nogueira, ex-ministro do Bolsonaro, com membros do mercado financeiro, uma mulher, integrante do mercado, afirma, aspas, aqui está todo mundo taxado, nós acima de 50 mil. Tá achando que eu tô mentindo, né? Toma! Essa proposta, aqui tá todo mundo taxado, nós acima dos 50 mil, então não tem uma relação. É isso, meu amigo. Lula e Haddad, para poder isentar quem ganha até 5 mil reais do imposto de renda, precisa fazer quem ganha até 50 mil pagar imposto de renda. E eles não querem. E eu te dou um doce se você adivinhar de que lado Ciro Nogueira, deputado federal eleito pelo Piauí, está. Ciro Nogueira está do lado do mercado financeiro, dos mais ricos, ou de você que elegeu ele em 2022? Espalha esse vídeo lá no Piauí. Estão querendo sabotar o Brasil. Eu vou te mostrar nesse vídeo um áudio do Ciro Nogueira com o quarto poder, mercado financeiro, a Faria Lima. Nesse áudio, Ciro Nogueira, presidente do PP, Partido Progressistas e ex-ministro do Bolsonaro, conversa com integrantes do mercado financeiro sobre Lula. Aqueles encontros que você já ouviu falar, mas nesse vídeo tem uma prova. Muito semelhante ao que aconteceu com o governo Dilma, quando o nosso partido saiu e desencadeou todo o processo de impeachment. Só que uma coisa é você tirar Dilma, que tinha naquela época, eu costumo dizer que quem faz impeachment de presidente não é o Congresso, é a população. A Dilma foi tirada, ela tinha 7%. O Lula tem peso de 30%. Então não vai cair. O presidente com 30%. Não tem como você decretar um impeachment do presidente. E tem mais. Pelo teor da conversa, fica claro o papel das pesquisas e o papel daqueles que querem derrubar o presidente Lula. E como eu disse, tem mais. Essa proposta, aqui tá todo mundo taxado, nós acima dos 50 mil, então não tem uma relação. O parlamentar votar contra a isenção para quem ganha 5 mil reais. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Essa é a notificação, a proposta que nós vamos fazer. Esse áudio é imenso. Esse áudio tem mais de 1 hora. E não dá para colocar aqui. Eu peguei esses 2 pontos. Ciro Nogueira trama com os mais ricos para impedir que Lula coloque os mais ricos no imposto de renda, para isentar trabalhadores que ganham até 5 mil reais. Como um trabalhador pode votar numa coisa dessa? Manda esse vídeo no grupo da família, porque uma coisa é fato. Estão tramando contra você. Eu queria saber cadê a direita? Ela tá escondida embaixo da cama com as tarifas do Trump. Você não vê o Tarcísio falar nada, você não vê o Caiado falar nada. E o pior de tudo, o Bolsonaro tá gostando das tarifas que o Trump aplicou contra o Brasil. Pois é, ele tá chamando as medidas que o Brasil adota para defender a sua economia de socialismo. O Bolsonaro tá provando mais uma vez que é um ignorante, como o conjunto dessa direita entreguista e sem vergonha. Cadê as lideranças da direita?
para defender o Brasil contra as medidas do Trump. Não existe, porque a direita é entreguista. É safada, ela gosta de ver o Brasil se ferrar e os americanos, os estrangeiros lucrarem em cima do povo brasileiro. Essa aqui é a verdade. É por isso que você não vai ver uma liderança da direita defendendo o Brasil contra as tarifas do Trump. Essa é a verdade, pura e simples. A direita brasileira, desde o golpe militar, ela sempre defendeu os interesses americanos do Brasil. E essa oportunidade, agora, de defender o Brasil contra a ameaça que significa essas tarifas do Trump, é mais uma prova. A direita não gosta do povo brasileiro. O que a direita gosta é de lucrar e de defender os interesses dos seus donos. Porque quem manda na direita brasileira, infelizmente, é a elite americana. The Bolsonaros. É assim que a família Fujona tá se apresentando pros vizinhos lá dos Estados Unidos. Isso aqui foi postado pela mulher do Eduardo Bolsonaro, onde ela disse que imprimiu alguns cartões e fez questão de entregar pessoalmente para esses novos vizinhos. Ainda até escreveu assim, ó, prazer, seus novos vizinhos. Seria desprazer, né? Eu achei de uma sutileza, de uma simpatia, de uma educação, eles mostrarem pros vizinhos quem eles são, assim os vizinhos vão saber e vão poder trancar as casas, esconder carteiras, esconder as joias. Quando os vizinhos sentirem aquele cheiro de enxofre, vai saber de onde que vem. Mas olhando esse cartão brega aqui, tem uma coisa que não está ornando para um grande patriota brasileiro americano. O Eduardo tinha que ser Edward e o Heloísa tinha que ser Heloise. E do fundo do meu coração eu tô torcendo muito para que eles sintam na pele o amor dos americanos pelos imigrantes. Vai ser lindo. Assim, não é reclamando não, mas Brasil já não faz sentido para eles. Só serviu para ganhar e mamar na teta do dinheiro público. Porque tá nos Estados Unidos, já se acha pertencente, já tá querendo fazer amizade com os americanos, já tá falando em inglês, mesmo com alguns erros aqui na escrita do inglês. Meu Deus, vários inclusive. E olha que eu nem sei muito de inglês, hein? E aí esqueceu. Falou que ia lutar pelo Brasil lá nos Estados Unidos, mas por home office, acredito eu, que esqueceu do Brasil e dos patriotas. E como eu disse, não é reclamando, que fique lá berrando de longe, porque não faz falta nenhuma na política e nem no Brasil. Quero que fique aí pra sempre. Vá pro diabo que carregue. Olá, pessoal. Olha, o meu partido, o PSB, está entrando agora com uma representação no Ministério Público do Distrito Federal pedindo a suspensão dessa venda do Banco Master para o BRB. O BTG, que é um banco de mercado, quis pagar R$1 pelo Banco Master. Mas o governador Ibanez Rocha, através do BRB, acreditem, quer pagar R$2 bilhões por um banco que todo mundo diz no mercado que não vale nada. Eu tenho muita confiança que o Ministério Público do Distrito Federal vai agir e vai suspender esse escândalo que querem fazer com dinheiro público, com dinheiro do povo do Distrito Federal. Eu estou aqui na Alemanha a trabalho, mas estou acompanhando de perto, passo a passo, tudo que está acontecendo aí no Brasil.